Bom dia. Ah, Fazendo ou usando as palavras da pastora Ceil hoje de manhã. Bom dia a todos e uma boa escola dominical para todos nós. Eu gostaria, nesta manhã, de focar o nosso estudo em histeria coletiva. Eu copiei alguma coisa e queria ler para vocês. O que seja coletiva, histeria coletiva. É um termo usado para explicar casos nos quais muitas pessoas começam a apresentar os mesmos sintomas histéricos ao mesmo tempo. Seja por um ataque de fantasma, de alienígenas, ou suspeita de contaminação por alguma doença misteriosa. Nós estamos em quarentena. Covid-19, coronavírus. E isso está deixando o povo histérico. Mas eu estou aprendendo que a Covid-19 está aproximando mais as pessoas. Estão mais solidários. E a solidariedade, ela cria voluntariedade. Talvez por essas duas palavras, solidariedade e voluntariedade, nos traz esse texto. Talvez ele agora seja mais compreendido por nós. Abre aspas. Alegrai-vos na tribulação. Ela produz paciência, experiência e esperança. Se não fosse o coronavírus, Covid-19, nós não estaríamos ouvindo tanta gente se manifestando das varandas de seus apartamentos, com seus carros na rua buzinando, e esse clamor do presidente da República para que haja um jejum nacional. Quem me conhece sabe perfeitamente o que eu penso em relação a isto. E eu queria trazer, eu não vou demorar muito hoje, alguns textos bíblicos para nos dar base. Antes, porém, eu queria dizer que nós tivemos o carnaval, terminou numa terça-feira, quarta-feira, que é chamada pelo universo católico de quarta-feira de cinza, onde começa a quaresma. Alguns falam 40 dias, 45, 46 dias. Onde todos usam a cor roxa em sinal de luto pela morte, o escárnio, crucificação de Jesus, e Páscoa, nós comemoramos a ressurreição. E nós estamos em quarentena, em plena quaresma. Estão tentando explicar Deus ou agradar Deus como se agradava King Kong. Se lembram do filme? Onde se dava alguém para que o gorila comesse e aplacasse a ira dele. Deus não
usa de criminalidade, ele não criminiza ninguém. Com todo este problema mundial de Covid-19, eu acredito que é o momento da ciência funcionar juntamente com o que Paulo chama de racionalidade. No caso agora dos povos. Essa minha introdução, ela tem 3 partes rápidas. Essa que acabei de falar é a primeira. A segunda, eu estou ouvindo, vendo o povo criando assembleias, orando, cantando, dando palavras de ordem, baterias de mais instrumentos altíssimos. Não dá nem para ouvir o que vocês cantam. A não ser quando aparece um solo. Aí dá para você entender. Não é o momento de elevar a emoção do povo. Por quê? O nosso povo não tem a cultura de ouvir o que não lhes interessa. Só tem 2 maneiras do povo ouvir aquilo que traz dinheiro para seu bolso. Porque o povo está sempre em zona de conforto. Ou então levá-lo a um estado emocional que pode ser benéfico ou pode ser histeria. Então é preciso ter muito cuidado com o que nós falamos, porque a mídia, ela cria vida ou mata a vida. Não existe na Terra nenhum poder a não ser o poder da igreja. A igreja é a única sociedade criada por Deus que é formada por núcleos pequenos chamado família. E a igreja é uma instituição divina na Terra, é a única. Vocês sabiam qual é o centro? Qual é a força? Em inglês seria, eu acho que é power, poder. Você sabe qual é o único poder que a igreja tem? Não é jejum, não é clamor, não é oração. Isso é importante? É. Eu oro. Eu sempre orei. E a minha oração, ela tem 3 itens. Sou feliz, sou saudável e sou próspero. Em cima desse tripé está o meu agradecimento a Ele, para as luzes. Porque tudo que ele tinha que fazer, ele fez. Ele não deixou nada incompleto. E eu queria chamar a atenção
para um texto. Acompanhe comigo. Por quê? Isso é Paulo. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Não é a salvação salvífica de cruz, porque essa não tem preço. Não foi com ouro nem com prata que fomos comprados. Eu até lembro daquele texto: se você busca esse reino e a lei que há nele, as demais coisas pelas quais nós brigamos tanto como homens, nos vem como acréscimo. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Primeiro judeu, depois grego. No 17, porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Isto é Romanos 1, 16 e 17. O povo erra por não conhecer as Escrituras. E quando nós não temos rumos, nós começamos a clamar, começamos a orar, como se Deus não soubesse o que nós precisamos, como não soubesse de nossas necessidades. Então, Israel, o que precisamos? Olha, qualquer aparelho que na minha casa entre, eu preciso saber como ele funciona, então ele vem com o manual. Você pensa que nós estamos aqui na Terra sem um manual? Mas são as Escrituras o nosso manual? Ou não, nas Escrituras está o nosso manual chamado Evangelho. Eu tenho dito muito isto. E não está no plural. Está no singular. Evangelho. Como diz Paulo, não me envergonho do Evangelho e não dos 4 livros biográficos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Existe este único poder. E ele foi trocado nas comunidades evangélicas. Então se canta, se dança, se clama. E se prega muito a velha aliança. Aliás, os jejuns se falam muito na velha aliança. Nínive, Esther, Daniel. Mas ninguém leu o que Isaías escreve sobre jejum. Aliás, a Priscila Turco, ela escreveu um texto sobre isto em uma palavrinha que eu dei para vocês há pouco tempo. Pega o texto, entra lá nas minhas lives que você vai descobrir. Eu queria falar um pouco, sobre a histeria no Velho Testamento e a histeria no Novo Testamento, para que a gente entenda um pouquinho o que nós estamos falando. Um abraço ao pastor Neucimar, seus filhos, pastores. Eu tenho acompanhado vocês. A igreja Ágape. O que eu posso falar da histeria no Velho Testamento? Eu sei que eu vou contrariar muita gente. Mas a verdade tem que ser dita. Como diz o nosso presidente, usando o texto de João, lá em João, conhecereis a verdade e ela vos libertará.
O povo de Israel ficou 400 anos escravo no Egito. Mão de obra de graça. O povo comia, morava e dormia mal. E o povo esperava liberdade. Nesse meio tempo, isso durou 40 anos, Moisés surge no jardim, através do rio Nilo, onde a princesa, filha de Faraó, estava com a criadagem. E Moisés é resgatado e neto de Faraó. Mais 40 anos em Midian, Moisés. Mas eu queria falar da histeria do povo. Né? Primeiro aquelas 10 pragas, a última morte dos primogênitos. Então, a 0 hora, dia 14, no mês de Nissan, a histeria da alegria, a liberdade. Lá foram 2 anos de acerto. Uma nuvem e uma coluna de fogo os guiava. Até que o povo começou a perder a emotividade da liberdade e a histeria tomou lugar. E enquanto Moisés recebia, como diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, as tábuas, o decálogo, através de anjos, Arão, irmão de Moisés, sumo sacerdote, construíram o bezerro de ouro. Boiapes? Não sei. E dançavam, histeria, dançavam, cantavam, e exaltando o seu Deus. E Moisés aparece, quebra a tábua. Todos conhecem a história. Levou aonde essa histeria dos hebreus? Eu vejo muito as igrejas falando de levitas. Engraçado, Jesus não veio da tribo de Levi. Ele é leão de Judá. Ele não é da tribo de Levi. Ele é segundo a ordem de Melquisedeque. Também hebreus. E diz a Bíblia que todos morreram no deserto. Todos que saíram do Egito morreram no deserto. Culpa de Deus? Deus mandou perdizes, Deus mandou maná, Deus tirou de pedra água, enfim, sinais e mais sinais. Isso resolveu alguma coisa para o povo hebreu? Todos morreram no deserto. Aí veio uma conversa que a gente lê muito em comentários, que aquilo ali foi porque Moisés feriu a pedra. Você sabia que nem Arão e nem Moisés entraram em Canaã? A não ser os que saíram do Egito, só Josué e Calebe. A de Calebe quase pouco se sabe. Mas se você pegar Deuteronômio 32, você vai descobrir por que o povo serviu de alimento para os abutres no deserto. Todos os que nasceram no deserto entraram em Canaã. Mas por que eles não foram castigados? Eles não conheciam a escravidão. E Deus não leva em consideração o tempo de nossa ignorância. Mas os hebreus que vieram, que saíram no dia 14, no mês de Nissan, a 0 hora, eles sabiam. Deus 32
de Deuteronômio 47, nós temos o seguinte texto: porque esta palavra não vos é vã, antes é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra. O que? Passando o Jordão, ide para possuí-la. Isso para os que nasceram no deserto, não os que saíram do Egito. Mas, no 48, depois desta palavra, ides e vá possuir a terra, depois, diz o texto, falou o Senhor a Moisés, naquele mesmo dia, dizendo: presta atenção, senhores professores de escola dominical, senhores pastores, senhores ministros, senhores diáconos, presbíteros, evangelistas. Preste bem atenção, igreja cristã, comunidade cristã, para você não ensinar heresias, para que o povo não entre em histeria. E o Senhor dizendo, dois pontos, abre aspas, sobe, Moisés, o monte de Abarim, o monte Nebo, defronte a Jericó, dá uma olhada à terra de Canaã, que eu darei aos filhos de Israel por possessão. E morre no monte ao qual você irá subir. Você vem para cá morrer. Sobe ao monte, vem para cá morrer. É duro, hein? É duro. Recolhe-te ao teu povo. Aqueles que ficaram no deserto. Como Arão, está escrito aqui, teu irmão morreu no monte de Ó e recolheu ao seu povo. Vírgula. 51. Por que Deus não deixou Moisés entrar em Canaã? Por que só mostrou? Você não vai entrar em Canaã. Vai ficar aqui, olhando a terra de Jericó, Canaã, que eu estou dando por possessão ao povo. Porquanto, 51, prevaricaste contra mim. Você é um prevaricador. Mas contra mim como? No meio dos filhos de Israel, nas águas da contenção em Gades, no deserto de Zim. Mas, continua o texto, pois me não santificastes no meio dos filhos de Israel. Você não me santificou. Por isso que você não vai entrar. Pelo que virás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel. Mas você não vai entrar, porque você prevaricou. Se você pegar o capítulo 7, que eu até coloquei aqui, 41 a 43, você vai ver os deuses que Moisés serviu. Que Moisés ensinou o povo a servir. Ou que Moisés santificou. Isso foi prevaricação. Eu quero ler para você, eu escrevi aqui, abre aspas, prevaricar, quem deixa de praticar
ato de ofício, ou pratica-o contra a disposição, buscando interesse próprio. Moisés se perdeu, porque se perdeu de Deus. Mas eu queria, já que a nossa base de fé é apóstolos e profetas, eu queria levar vocês para Amós. O que é que Amós, profeta, fala do povo judeu? Então vocês podem acompanhar. Amós 5, 21 ao 27. Abre aspas. Deus usando Amós dizendo o seguinte. Abre aspas. Aborreço, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. Ainda que me ofereçais holocaustos e oferta de manjares, e fizeram isto muitas vezes, não me agradarei delas, nem atentarei para as suas ofertas pacíficas de vossos animais gordos. 23. Afasta de mim o intrépido dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias de seus instrumentos. 24. Corra, porém, o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro impetuoso. 25. Israel, nação, hebreus, vocês me ofereceram sacrifícios e oblações no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes, levaste a tenda do vosso Moloque e o altar de vossas imagens e a estrela do vosso Deus, que é Renfã, que fizeste por vós mesmos. Portanto, vos levarei cativo para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. E aí, como é que fica? Olha o que a histeria coletiva fez com o povo. Segundo, eu vou terminar. Histeria no Novo Testamento. Eu poderia trazer mais histerias do Velho, mas eu não quero me alongar muito. Então eu tenho A, B e C. Houve uma histeria fantástica em Jerusalém, capítulo 21 de Mateus, porque Jesus curava, que isso que o povo queria, cura. Deu pão, deu peixe. O povo queria pão, o povo queria peixe, o povo que é cego queria ter visão, o que é surdo queria ouvir, o que tinha lepra queria ficar curado, a mulher que tinha fluxo de sangue queria ficar curada. Mortos ressuscitaram. O povo queria o oba-oba. Aliás, estão ganhando muito dinheiro com isso. Que Jesus chama de obras. As obras que eu fiz, vocês farão melhores. Obras.
E por essas obras, aqui no 21, 8 a 10 de Mateus, nós lemos o seguinte: e as multidões, tanto as que iam adiante como as que seguiam, clamavam, dizendo, dos pontos, Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. 10. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo, quem é este? E a multidão dizia, é Jesus, profeta de Nazaré, da Galileia. O que ele pregava não davam a mínima. Mas se nós partirmos para João 19, né, que é o último ou quarto livro biográfico e não evangelho, né, que infelizmente a turma não entende isto, não se ensinam corretamente, né? 19, 14 e 15. E era a preparação da Páscoa. E quase a hora sexta. E disse aos judeus, aqui está o seu rei. Mas eles bradavam, o mesmo que lá em Mateus, Hosana, Hosana, histeria. Nós temos outra histeria. Tira, tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos, hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes, não temos rei, senão a César. Vocês conhecem a história, né? Quaresma. B. A histeria na crucificação. O mesmo povo muda o discurso. Se voltarmos para Mateus 27, 25, 27, né? 22 a 24. Isso em Mateus. Disse-lhe Pilatos, eu adoro esse texto, que farei então de Jesus chamado Cristo? Aliás, essa pergunta é muito feita, né? Nas comunidades evangélicas, quando uma pessoa que não conhece as comunidades pergunta, e Jesus? Aí a gente prega, você vai lá que ele cura, você vai lá que ele resolve o problema, você vai lá que ele te consola. Mas isso não é o trabalho de Jesus. Ao contrário, isso é do Espírito Santo. Eu não vos deixarei órfão, mas vos enviarei o Espírito Santo. Ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a missão do Espírito Santo. Ele advoga. Vamos 23. O governador, porém, disse, mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo, repetindo. Primeiro dizia, Hosana, Hosana, quem é? É profeta que vem de Galileia. Seja ele crucificado. Então Pilato, vendo que nada
aproveitava antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo, considerem isto. É lamentável. E isso está se repetindo. Terminando, eu queria, no C, a histeria na região da Galácia, Antioquia, Derbe, Listra e Icônio. Nessa histeria que eu vou relatar para vocês, se deu em Listra e Derbe, região onde Paulo trabalhou bastante. Chegou lá Paulo e Barnabé. E tinha um coxo lá que eles fizeram a obra. Curaram o coxo. Isso criou uma histeria. Repetindo, não queremos ser repetitivo. O povo quer cura. Essa histeria do Covid-19, coronavírus, isso virou uma histeria. O povo está clamando, gritando, porque não quer morrer. Ninguém está cantando, orando, ou hoje, entrando nessa comoção de jejum, porque não quer morrer. O povo não imagina o que está por trás dessa pandemia que nasce na China e toma conta do mundo, usando o homem como hospedeiro. Engraçado, né? Vós sois templo do Espírito Santo e a humanidade virou hospedeiro de coronavírus. Não dá para entender. Não vos embriagueis com vinho, mas com o Espírito Santo. A turma está embriagando com vinho e enchendo de coronavírus. Carnaval fizeram isso. Cachaça, cerveja, pularam, gritaram, fizeram filhos. Aí o corona aí. Espero que isso sirva de lição. Então não vem agora orar, vai cuidar de higiene, vai se cuidar, vai lavar a mão. Não, engraçado, estão dando aula de como usar máscara, o povo não sabe usar máscara, o povo não lavava a mão, está ensinando o povo a lavar a mão, está ensinando o povo que gripe, febre, pode ser o que nós temos todos os anos. Essa gripezinha que a gente se vacina todo ano. Ainda fala que eu pertenço ao grupo de risco. Eu estou trabalhando porque a loja está fechada. Não estou trabalhando porque a loja está fechada. Eu estou desrespeitando o decreto? Não, de jeito nenhum. Eu estou respeitando. Mas Paulo, em Derbe e Listra, eles chegam lá e cura esse coxo. Como tem essas igrejas aí que pregam a cura e tal, esquecendo que a cura está aqui. No poder do Evangelho. Crê no Senhor Jesus, lá em Atos, será salvo tudo tua casa. Atos 14. O que Atos 14 me ensina? 1 e 2. E aconteceu que em Icônio entraram junto na sinagoga dos judeus
E Paulo e Barnabé, né? Falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos, né? Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios, os próprios judeus. Incitaram, quer dizer, histeria coletiva. Irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Mas se nós formos para o 11 e 14, nós vamos ler o seguinte: e as multidões, sempre é multidão. É panelada, é passeatas, é clamor, é sempre multidão. Estou falando que o brasileiro é povo pacífico. Não. O brasileiro, tô matando o vizinho, é problema dele. Bala perdida atingiu o filho de fulana, ai, tadinha, é problema dele. Mas quando o problema é pandemia, que atinge todo mundo, aí a turma se junta. Quando a coletividade é prejudicada, ela se junta. Do contrário, a covardia assume a vida do homem. Ok, nós vamos terminar. 11 de 14 de Atos dos Apóstolos. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz, dizendo em língua icaônica. Olha só, cadê um coxo? Fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. 12. Chamaram Júpiter a Barnabé e a Paulo Mercúrio, porque este era o que falava. Os sacerdotes de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar os animais em favor de Barnabé e Silas. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos, Barnabé e Paulo, rasgaram suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando, dizendo, varões, por que fazer essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. E vos anunciamos que vos convertais destas vaidades ao Deus vivo que fez o céu e a terra, o mar e tudo que há neles. Precisamos de racionalidade, não de histerismo. Eu não gosto de cântico? Pelo amor de Deus. Rode Cruz se erigiu. Alvo mais que a neve. Ó quão cego andei e perdido vaguei. Ele me abriu as portas, me reconciliou. Como é que eu não gosto? Eu gosto de instrumento na igreja? Gosto, desde que ele me sirva de pano de fundo. Não que os instrumentos lavem o ego das pessoas para quem toca melhor.
apareça melhor. Nosso Brasil está tendo uma lição com a Covid-19. Mas cuidado com a histeria. Cuidado com as fake news. Cuidado com pastores aproveitadores. Cuidado com os contos de vigários que contam para vocês. Tem alguma coisa por trás. Não é demônio. Mas existe uma política aí universalizando-se, globalizando-se. Brasil é um país que todo mundo quer. Nossas reservas, nossas riquezas que não foram ainda exploradas, porque é um país fantástico, mas com uma politicagem demoníaca. Os nossos políticos, com algumas exceções, sofrem da síndrome luciférica do poder. Subirei, como diz Isaías, e me assentarei no trono dele. Assim disse e disse todo aquele que tem a síndrome luciférica. Precisamos tirar lição da Covid-19. Não adianta agora você ser emocional. Fazem paneladas para o presidente. Daqui a pouco os mesmos fazem paneladas contra o presidente. A histeria clamava em Jerusalém por Jesus Cristo e depois a mesma turba dizia: crucifica-o. Seja se eu falar sim, sim, não. Tenha coerência. Eu sempre disse, e eu sou apolítico. Terminando a minha fala, a bandeira brasileira, existe uma frase: ordem e progresso. Eu dizia, o político que vai entrar, que é Jair Messias Bolsonaro, ele vai colocar o país em ordem. E isso machuca. E isso vai criar problemas. Eu já ouvi dizer que ele parece um elefante em uma loja de cristais. Ele fala, mas não é corrupto. Depois dele, virá, que aí nós já estaremos entendendo de política, virá aquele para colocar o progresso. Pode ser até ele na segunda gestão dele. Não sei e não estou interessado. Eu estou preocupado na histeria. Pense, aproveite esse restinho de quarentena e pense um pouco. Carnaval, quarta-feira de cinza, quaresma e Páscoa. Páscoa quer dizer ressurreição. O Brasil precisa ressurgir como a fênix das cinzas. Um abraço. Muito obrigado a todos.